Olá, meus amados irmãos. Estamos dando início a mais uma aula do Seminário de Autoridade Espiritual de Watmani. Estamos agora no capítulo de número 8. Gostaria de estar fazendo uma oração para que Deus possa estar nos abençoando e toda a direção desta aula venha do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, sou grato ao Senhor por mais essa rica oportunidade de estar sendo como canal, instrumento do Senhor, para Deus levar a Tua palavra, para que os nossos irmãos que estão fazendo parte desse estudo, Deus, desse seminário, possam aprender mais da Tua palavra, que possa acrescentar em seu conhecimento. Oh Deus, que tudo aquilo que nós vamos estar falando hoje, meu Pai, possa ser da Sua direção, Senhor. Usa teu servo como canal, instrumento, a tua palavra, e que diminua ele e cresça o Senhor. Amém. Meus amados irmãos, o capítulo número 8 fala sobre a autoridade do corpo, que é a igreja. Então a palavra do Senhor, ela vai nos dizer lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Eu gostaria que você abrisse comigo agora a sua Bíblia, lá no 1 Coríntios, capítulo de número 12, onde nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Amém? 1 Coríntios, capítulo número 12. Abrindo aqui, e diz assim, no versículo de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com Cristo, respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando a cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem da cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelos os melhores dons. Então, meu amado irmão, nós estamos falando agora desse capítulo número 8, que com certeza irá falar muito em nossas vidas de hoje. A autoridade expressa-se de maneira mais completa no corpo. Levando em consideração que as muitas autoridades governantes na Terra são todas institucionais, sempre existe a possibilidade da aparência de subordinação sem que haja realmente a sujeição do coração. Não há modo de averiguar-se se as pessoas estão seguindo uma ordem do governante com sinceridade ou simplesmente estão prestando obediência da boca para fora. Também é difícil dizer se os filhos estão atendendo aos pais de todo o coração ou não. Então nós estamos vendo aqui a aparência de subordinação. A palavra do Senhor,
lá em 1 Samuel, capítulo número 16, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo número 16. Vamos ver uma das grandes questões aqui sobre aparência. Versículo de número 7. Diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não te atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aparência de subordinação. O que é isso, pastor? É quando uma pessoa faz de conta que está me obedecendo e eu faço de conta que estou sendo obedecido. É uma ordem que é dada para alguém e ela faz de conta que está me obedecendo, mas de coração ela não obedece. Isso é um grande erro de uma pessoa, achar que o líder é bobo, achar que o pastor é bobo. Então essa aparência de subordinação faz com que nós venhamos a estar no mesmo estágio daqui de Saul, que Saul obedecia a Deus pela metade. Quem vive de aparência obedece pela metade. Ela faz a ordem pela metade, ela não completa, ela não faz tudo como foi falado. Ela faz até onde ela concorda, até onde ela acha que tem que fazer. E aquilo que deve ser feito de acordo com a ordem completa foi que Deus falou para Saul. Lá em 1 Samuel, Deus falou: você tem que exterminar todos, matar todo inimigo, não poupar nada. Ele obedeceu pela metade. Ele fez de acordo com a vontade dele, da razão dele, e não obedeceu a Deus. Então a gente observa isso. E aí observamos que só o relacionamento entre Cristo e a igreja pode expressar totalmente a autoridade e a obediência, pois Deus não chamou a igreja para ser instituição, mas ordenou que fosse o corpo de Cristo. Instituição, meu irmão. Eu gostaria que você entendesse muito sobre isso. O que é instituição? É a ação de instituir, de estabelecer, de fundar algo novo, conjunto de regras e normas estabelecidas para a satisfação de interesses coletivos. O Estado, o Congresso, uma fundação são instituições. A igreja nunca pode ser interpretada por uma instituição. A igreja não é uma instituição. A igreja representa o reino de Deus, uma porta de acesso ao reino dos céus, onde as pessoas têm acesso a Deus. A Bíblia mesmo nos diz lá no livro de Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:22, meu amado: ou menosprezais a igreja de Deus. Toda vez que colocamos a igreja como uma instituição, estamos menosprezando a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Isto é uma ofensa. A igreja não pode perder sua essência por causa de um CNPJ, por causa de uma nomenclatura. O que é uma nomenclatura? Vamos ver, meu irmão, porque às vezes a pessoa, o que é isso, pastor? É um conjunto que contém as designações, os nomes de catálogo, a empresa divulgou a lista de nomenclatura de 9.000 produtos comercializáveis, reunião de termos particulares, denominação específica de uma ciência, de uma arte, de um ofício, de uma profissão, terminologia. Então a gente observa que é um conjunto que contém as designações, nomes de algo, né? Porque a igreja hoje tem um nome, né? lá escrito lá em cima, que muitas diferencia a igreja tal, nome tal. Isso não pode deixar que o que se perca é a essência que está ali. A igreja não pode ser chamada de uma instituição, porque ela não é uma instituição. A igreja é o corpo de Cristo, como nós acabamos de ler no livro de 1 Coríntios, lá no capítulo número 12, verso 12 ao 21. Então as pessoas têm que ter muito cuidado quando falam que a igreja é uma instituição. Ela não é uma instituição. Ela é o corpo de Cristo.
Ela só tem um CNPJ para cumprir as regras, normas da Constituição de cada país. E o CNPJ garante ela, né, algo importante: abrir uma conta, ter lá os acessos às documentações para requerer uma doação, tem que emitir um CNPJ. Uma empresa, quando vai fazer uma doação, por exemplo, nós recebemos doações nesse período de pandemia, aí pede o CNPJ, o nome da igreja, para tirar uma nota fiscal, para doar uma cesta básica. Isso faz parte dos termos, né, de uma lei, de uma legislação. Agora, a essência da igreja nunca pode ser dita que isso é uma instituição. Ali é onde as pessoas se reúnem para adorar ao Senhor, para terem comunhão uns com os outros. E a palavra do Senhor lá no livro de Atos dos Apóstolos 2:42 ao 47 diz lá: todos estavam reunidos ali, né? Eram unânimes no templo, né? Perseveravam unânimes no templo, né? Então a gente observa, irmão, que o templo faz parte daqueles que estão em Cristo Jesus. E a pergunta número 1, meu irmão, vamos ver, eu gostaria que você pudesse acompanhar aqui comigo, que Deus deve continuar trabalhando até que obedeçamos a Cristo, assim como Cristo obedece a Deus. A primeira pergunta que eu quero fazer para você: quantas são as fases de trabalho de Deus até que obedeçamos? E quais são elas? Então essa pergunta você vai dizer quantas são e quais são elas. Amém, meu irmão? Atualmente encontramos na fase do meio, que é a fase segunda do Senhor, é tornar Cristo cabeça da igreja. Isso é a fase. Mas hoje há pessoas que só obedecem a ordens. Isso não é correto, pois por trás da ordem jaz a vontade é a lei da vida. A obediência perfeita só pode ser reconhecida quando se obedece à lei da vida. Nada aquém daquilo que o corpo presta à cabeça pode ser chamado obediência. A obediência forçada não segue o padrão da obediência. Então a gente observa aqui, irmão, terceiro ponto dessa lição: pessoas que só obedecem ordens, porque o líder mandou, porque o líder disse que é uma ordem, agora é uma ordem, todos têm que fazer. Mas quando o líder pedia para ser feito, ninguém fazia. Aí, para a pessoa não ficar mal, né, é aquela aparência de subordinação, porque você só obedece pela metade. Então, de observar a aparência de obediência, você só obedece por ser uma ordem para não ser visto como um rebelde. Mas no seu coração não houve uma sinceridade de fazer porque entende ser a obediência. Então você só obedeceu para não ficar mal. Já que o pastor pediu, já que o meu líder pediu, eu vou fazer. Eu vou fazer porque ele está me dando uma ordem. Aí eu vou fazer. Mas não foi de coração. Não precisa ser dado uma ordem. Entender que quando uma liderança te pede algo para você fazer, pega e faz, meu irmão. Questionar, criticar, isso não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai te levar você a um fracasso da sua vida espiritual. Então, obedecendo, você só tem que crescer, você só vai prosperar nos seus caminhos. Então, a gente observa que muitas pessoas só estão fazendo porque foi dado uma ordem. Foi dado imposto para você ser feito porque foi dado uma ordem. Se não fosse uma ordem, fosse um pedido, será que os irmãos podem fazer? Quem pode ser voluntário? Ninguém quer. Ninguém se coloca, ninguém quer fazer, mas porque foi dada uma ordem, agora eu vou fazer, porque o pastor deu uma ordem, né? Ele não pediu, ele deu uma ordem, então eu pego e faço porque foi dada uma ordem. E a obediência forçada, irmão, não segue o padrão de obediência, né? Você não está fazendo esse estudo porque está sendo forçado. Você não está mandando os exercícios para o seu pastor porque está sendo forçado. E se for, isso não é um padrão de obediência, porque você tem que fazer de todo o seu coração. Tem que ter uma vontade de obedecer. Isso tem que estar dentro de você, porque se for uma aparência de obediência, como eu falei, você vai fazer de conta que está me obedecendo, mandando o estudo, mandando as referências, mas eu também vou fazer de conta que estou sendo obedecido, porque o próprio Senhor falou para Samuel: não te atentes para a aparência, porque o Senhor vê o coração.
Deus está vendo o seu coração quando você está estudando. Deus está vendo quando você responde, quando você está se esforçando. Mas quando você faz porque foi forçado, isso Deus não aceita. A gente observa aqui, mais à frente, uma coisa muito interessante. Diz assim: e que cada um de nós tenha um cuidado de não ser um membro doente, causador de problemas. Se vivemos sob a autoridade de Deus, estaremos habilitados a obedecer com mais naturalidade. Então, meu irmão, pare de causar problemas na igreja. Pare de causar, confusões, discórdia. Porque se a sua autoridade, se a sua liderança está te direcionando para aquilo que você tem que fazer, pegue e faz. Discordar, ficar debatendo, talvez dissimulando aí algumas conversações, isso não vai trazer nenhum sucesso da sua vida espiritual. Em suma, a igreja é o lugar não só da comunhão dos irmãos e irmãs, mas também o local da manifestação da autoridade. Por isso que a igreja é importante, porque a igreja a gente vai manifestar a autoridade que Deus nos deu. Como a palavra mesmo diz que lá em Atos capítulo número 1, vamos ver lá comigo, por favor, gostaria que você abrisse lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 1, bem, meu irmão? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, este é o tempo em que restaureis o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, recebereis poder. Então, para nós recebermos esse poder de autoridade para expulsar os demônios, orar pelos enfermos, eles serem curados, isso tem que haver uma manifestação de autoridade na nossa vida. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. Nós não podemos ser uma pessoa desobediente diante do Senhor. Não devemos recusar a função de qualquer membro. Se o pé rejeitasse a mão, seria o mesmo que rejeitar a cabeça. Mas se aceitar a autoridade de um membro, é o mesmo que aceitar a autoridade da cabeça. Então, quando eu aceito a autoridade que vem sobre um dos nossos irmãos, sobre a minha vida, eu estou aceitando a autoridade do cabeça, que é Cristo. A função de cada membro constitui sua autoridade. Aceitar as operações dos outros membros é aceitar as riquezas da cabeça. Nenhum membro pode dar-se ao luxo de ser independente, uma vez que cada um é membro do corpo. O problema de hoje é que a mão insiste em ver mesmo depois que o olho já viu. Submeter-se à autoridade dos outros membros é possuir suas riquezas. A insubordinação cria pobreza. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Livro de Mateus 6, 22. Se o seu ouvido é bom, todo o corpo ouvirá. Geralmente interpretamos mal a autoridade, vendo nela algo que nos oprime, magoa, perturba. Deus não tem um conceito assim. Ele usa a autoridade para suprir nossas falhas. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o espírito independente. O que é isso, pastor? O que é um espírito independente? Que não depende de ninguém. Livre, pessoa independente, que age com autonomia, que não se deixa influenciar. Muitas pessoas estão na igreja, irmão, e agem com espírito independente. E a pessoa que age com espírito independente, ela é uma pessoa desleal ao seu líder. O desleal é quando o líder mais conta com ela, mais precisa dela, é quando ela deixa o líder na mão. É quando ela abandona, quando ela deixa de fazer, ela dá uma desculpa, não vou poder ir, ela arruma outra coisa melhor para fazer naquele dia, tem uma programação de um departamento da igreja, uma festividade, como nós falamos, você apoia a visão da sua igreja, Muitas vezes a igreja tem lá as programações, os congressos, e aí você marca outras programações naquele dia, e aí a liderança conta com você, e você, na hora que ele mais conta com você, você não está presente. E a pergunta que eu faço para você, segunda pergunta, meu irmão,
Anote aí a segunda pergunta. Você se vê como uma pessoa leal ao seu líder, ao seu pastor? Então, meu amado, meu irmão, que nós possamos buscar uns aos outros, sermos leais uns aos outros. Amém? A palavra do Senhor, no livro de Tiago, capítulo número 4, verso de número 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Deus reuniu os muitos membros e recusar-se a ajudar os outros membros é pura rebeldia. Às vezes o Senhor usa um membro de maneira direta, mas em outras ocasiões usa outro membro para suprir as necessidades daquele membro. Os outros membros serão rebeldes se tiverem a presunção de ver por si mesmo. Jamais seja tolo a ponto de imaginar-se todo-poderoso. Se tentarmos colocar todo o fardo sobre os nossos ombros, ficamos cansados. Mas se o fardo é distribuído entre os diversos membros, sentimos-nos em paz. É aquilo, irmão. Tem que ser feita uma programação, tem que ser feito um almoço, né? Aí você vê que a equipe, ela chega atrasada, chega quando está tudo pronto, e aí isso torna um peso para aquele irmão, porque o irmão começa no início, está lá no início, no meio, no fim, o outro só chega para tirar foto. Vê aquela pessoa, aquele liderado que só aparece para tirar foto? Só aparece na hora da foto, tá tudo pronto, ele chega lá, eu faço parte dessa equipe, eu sou dessa igreja, mas ele não fez nada para ajudar. Ele não contribuiu em nada para aquele resultado, mas ele quer aparecer na foto. Então nós temos que entender, irmãos, que nós temos que ajudar uns aos outros. Quando eu entendo que eu estou ajudando o meu líder, isso não será um fardo eu obedecer aquelas ordens. Mas quando eu me coloco como uma pessoa independente, que eu não dependo de ninguém, não tenho que dar satisfação a ninguém, e aí, meu irmão, começa a vir o fardo sobre a sua própria vida, porque você não vai conseguir suportar isso, porque você não distribui as suas funções, porque você não faz parte dessas funções, você é uma pessoa isolada dentro de um grupo, age independente, você não consegue trabalhar em equipe. Você só consegue trabalhar com seus interesses. Quando os seus interesses não são de acordo com o que você quer, você também não quer participar. Você inventa um monte de desculpa, passa a dar desculpas atrás de desculpas para não fazer, para não estar naquele dia. E aí acaba pesando aquele grupo. Aqueles irmãos, muitas das vezes, vão chegar para o líder, vai chegar ali, cadê o irmão? Cadê o fulano? É uma cobrança que é feita. E aí a liderança vai ter que tomar uma posição. E essa posição, muitas das vezes, para você que está sendo disciplinado, talvez você está confrontado, talvez está chateado porque foi disciplinado. Mas e para aqueles irmãos que estavam lá fazendo, se dedicando, ensaiando nas reuniões, nas escalas, trabalhando, servindo? E aqueles irmãos que estavam lá se dedicando? Você acha que isso é ser justo? Porque só querer chegar lá na hora do bom e do melhor e pagar o preço. Quem quer pagar o preço? É muito fácil chegar e criticar. É muito fácil dizer o que deve ser feito. Mas será que você está lá o tempo todo para aquilo ser feito? Então a gente observa muito isso. Muito isso acontece. E a obediência é algo natural. A desobediência é algo difícil. A igreja é o lugar por onde devemos começar a aprender a obediência. Se fracassarmos ali, fracassaremos em qualquer outro lugar. Se aprendermos bem na igreja, os problemas do reino, do mundo, do universo poderão ser resolvidos. Se fracassarmos em reconhecer a autoridade aqui, não haverá saída. Se nós que fomos chamados para sermos pequenos cristos e ficarmos relutando em obedecer, o mundo estará em fracasso. Nós não podemos alcançar as pessoas para o reino e debaixo de desobediência. Mas quando todos nós estivermos em pleno alinhamento, focados na obediência, com certeza o reino do Senhor será muito mais rápido, chegará o reino de Deus nessa terra. Eu creio nisso, irmão. Enquanto nós estivermos lutando para obedecer e deixarmos de obedecer, mais tempo deverá ser a vinda de Cristo. Mas quando todos nós tivermos debaixo de obediência à autoridade de Deus, o reino do Senhor virá e com certeza todos nós julgaremos
o mundo. É isso que Deus quer, que haja obediência em sua igreja, no corpo, que cada um possamos respeitar uns aos outros. Meu amado irmão, vamos terminar por hoje essa lição número 8 e que você possa estar estudando, né? E creio que Deus irá abençoar muito e grandiosamente a sua vida. Vamos orar e pedir a Deus que nos dê um bom estudo. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição número 8, que o Senhor possa ter falado a cada um dos nossos corações, que nós possamos ter aprendido a estarmos mais uns com os outros, fazermos parte desse corpo, Senhor. Deixarmos de agir com espírito independente e deixarmos de fazer aquilo por uma aparência de obediência, mas que nós possamos fazer de todo o nosso coração. E assim eu oro ao Senhor para que essa lição possa ter alcançado o coração dos nossos irmãos e para que haja uma transformação de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, meus amados.